Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Nós vamos começar então. Vamos iniciar orando. Então convido que você feche seus olhos, que você curva a sua cabeça, que você apresente a sua vida ao Senhor neste momento. Apresente aí os seus amigos, seus companheiros aí, seus contatos, sua família, seus amigos. Apresente diante do Senhor as suas petições, as suas angústias e vamos clamar ao nosso Deus neste momento. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos e te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia, que tem nos alcançado, que tem sido derramada em nossos corações. Pai de amor, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que em nome de Jesus o Senhor possa, ó Pai, agir com misericórdia e graça em nosso favor. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja falando nesta manhã, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações nesta manhã, que todos nós possamos estar atentos para ouvir a Tua voz, com o coração disposto a Te obedecer, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos estar, ó Pai, com os ouvidos ativos e cativos e atentos para ouvir a Tua voz. Clamamos a Ti, ó Pai, onde quer que esta mensagem possa alcançar, possa encontrar corações dispostos a Te obedecer, possa encontrar, ó Deus, pessoas que estão dispostas, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a cumprir o Teu chamado, a cumprir, ó Deus, a missão que o Senhor designou para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos sentir motivados e desafiados pelo Teu Santo Espírito a viver o Evangelho todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós não venhamos a esmorecer, a acomodar, ó Deus, em nossas casas neste momento de pandemia e nos afastar da igreja, mas nós possamos, ó Deus, arregaçar as mangas e anunciar que só Jesus Cristo salva, que nós possamos aproveitar este momento que estamos vivendo, que para alguns, ó Deus, é um momento de crise, mas para a igreja do Senhor é um momento de oportunidade, de demonstrar o amor de Deus na prática, oportunidade de falar do amor de Deus, oportunidade para demonstrar o que é o serviço cristão. Em nome de Jesus, que nós possamos zelar e cuidar uns dos outros, que de modo, ó Deus, que nós possamos nos cativar mutuamente. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que ouvirão, que o Teu Espírito, ó Deus, possa cumprir a obra, possa consolar, ó Deus, e convencer, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nesta manhã. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então? Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 8. Tá certo? Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este 500 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. A bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde em que me embalsame, porque os pobres tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Que o Santo Deus possa aplicar em nossos corações sua santa palavra e que nós possamos compreender
o desejo de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas nesta manhã de domingo. Vamos lá. Vamos contextualizar um pouquinho esse texto que nós lemos agora, onde ele se encaixa dentro da Escritura Sagrada. Vamos lá. Jesus, ele tinha ressuscitado a Lázaro, né? E Lázaro, ele era um grande amigo de Jesus. Ele estava doente. Marta e Maria mandaram um recado para Jesus para falar: olha, aquele a quem tu amas, o seu amigo está doente. E aí Jesus ainda demora um pouco antes de descer até a residência de Lázaro. E aí nós aprendemos que nós precisamos lamento, a gente coloca diante do Senhor, a gente conversa com o Senhor, tendo a confiança de que Ele continua sendo Deus em toda e qualquer circunstância. Nós aprendemos nesse bloco, quando Jesus vai até Lázaro, nós aprendemos então que a atitude de Marta e Maria demonstra que elas estavam com esperança, com expectativa, com pelo milagre, mas por quem Jesus era. Tanto é que a declaração de Marta, quando nisto, e ela fala: eu creio que tu, Jesus, és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ela cria não por causa do milagre, mas porque Jesus era o Filho de Deus. E aí nós aprendemos que a nossa esperança, a nossa expectativa tem que estar em Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Mas aí quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto. E nós aprendemos que um verdadeiro cristão, ele tem uma fé inabalável. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da perda, Jesus continuou sendo Deus, confortando e consolando Marta e Maria, apesar do luto, apesar da dor. E aí então nós temos esse texto que nós lemos, né? Nós temos ainda o plano que os judeus tinham ali para tirar a vida de Jesus. E neste plano para tirar a vida de Jesus, né? Eles maquinam ali, e aí nós percebemos que muitas vezes as pessoas estão interessadas somente naqueles detalhes, naquelas pequenezas, né? Mas não em Cristo verdadeiramente, né? E aí eles ali se preocupam um pouco, se importam com o que estava acontecendo, mas eles queriam proteger o seu ministério, proteger o seu status quo como sacerdotes ali daquela época em específico. E aí nós temos esse texto, na qual Jesus, 6 dias antes da Páscoa, e você vai se lembrar comigo que na Páscoa, naquela ocasião, foi o momento em que Jesus foi crucificado. Então, 6 dias antes da crucificação de Jesus, ele estava novamente em Betânia, né, para fazer uma visita ali naquela região da Betânia. E aí nós vamos hoje entender um pouquinho quais são as atitudes de um adorador ao Senhor, que nós precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, que nós precisamos evidenciar todos os dias da nossa caminhada, diante daquele que nos resgatou, que nos salvou, que nos libertou, que nos transportou para o reino do seu amor. Quais são as atitudes de um verdadeiro adorador ao Senhor que nós podemos encontrar nesse texto de João, capítulo 12, versos de 1 a 8. Porque, afinal de contas, eu e você somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Em mim e em você há o ruar, o sopro da vida de Jesus. E esse sopro que nós temos, essa essência que nós temos em nossa vida, nós precisamos evidenciar a todo instante. E a primeira atitude que nós aprendemos neste texto de um verdadeiro adorador está descrito no verso de número 2 do capítulo 12 do Evangelho de João, que diz assim: deram-lhe, pois, uma ceia. Deram-lhe, pois, uma ceia. Só essa sentença. Essa ceia foi dada a quem? Esse banquete foi dado a quem? A Jesus. Mas há de convir comigo que para que seja dada uma ceia,
para alguém, é necessário que você abra as portas da sua casa para esta pessoa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos que é a atitude de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador ao Senhor, ele dedica a sua casa ao Senhor. Ele dedica a sua casa ao Senhor. Olha que coisa interessante. Não estou falando de família, tá? Apesar de que faz parte. Mas eu estou falando aqui no texto, no contexto que nós estamos lendo, do físico mesmo, da nossa residência física. Nós precisamos dedicar ela ao Senhor. Como que eu posso dedicar ela ao Senhor? Eu posso dedicar ela ao Senhor conduzindo reuniões na minha casa. Reuniões administrativas da igreja, por exemplo, né? De ministérios. Eu posso dedicar a minha casa ao Senhor convidando pessoas para, assim como Jesus foi, para fazer uma ceia, para fazer um jantar, um lanche na minha casa, né? Por exemplo, os seus vizinhos que você tem aí da sua direita, da sua esquerda, na frente da sua casa, né? Ou se você mora num prédio, né? Os seus vizinhos que estão acima, estão abaixo, no prédio que você mora. Quantas vezes eles já foram tomar uma xícara de café na sua casa? Mas o que isso tem a ver, pastor? Por que isso é importante? Vou te dizer o porquê. A maior e mais efetiva forma de evangelismo que nós temos e que nós aprendemos com Jesus chama-se relacionamento. E a melhor forma de você cultivar um relacionamento, não tem jeito, meus irmãos, é pela comida mesmo. É até engraçado falar isso, mas se você convidar uma pessoa para ir para a igreja, talvez ela diga não. Mas se você convidar uma pessoa para tomar um café na sua casa, possivelmente ela vai dizer sim. Possivelmente ela vai dizer sim. E você pode dedicar a sua casa dessa forma, convidando seus vizinhos para uma tarde tomar um chá, um café, um lanche, um pão de queijo na sua casa. E ali você começar a cultivar um relacionamento com essa pessoa ao ponto de você ter uma brecha, uma porta preciosa de evangelismo e discipulado. Porque, afinal de contas, essa é a nossa missão. Evangelizar e discipular. Dedique a sua casa ao Senhor. Dedique a sua casa para cumprir a vontade do Senhor, para realizar a obra do Senhor. Abra na sua casa, por exemplo, um pequeno grupo. Mas, pastor, eu não sei ministrar, eu não sei pregar, eu não sei dar um estudo bíblico. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, né? Converse com alguém de confiança que você tenha, que saiba fazer isso, que saiba dar um estudo, e diga a ele, eu quero abrir um pequeno grupo na minha casa, mas eu tenho essa dificuldade. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Para que nós possamos realmente multiplicar discípulos. Multiplicar a igreja do Senhor. Mas é necessário que nós dediquemos a nossa casa ao Senhor. É necessário que nós tenhamos essa disposição de dedicação ao Senhor. Josué 24. Josué 24, dos versos 13 até o verso 15, diz assim: Dei-vos, Josué falando para Israel, naquela ocasião, Josué disse assim, Deus mandou que dissesse assim para o povo: Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habiteis nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deita fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É necessário que nós dediquemos a nossa casa ao Senhor, mas também é necessário que nós dediquemos a nossa família ao Senhor. Você que é pai, você que é mãe, que tem autoridade sobre os seus filhos,
Josué, nesta ocasião, ele estava como uma figura de autoridade na sua família, diante da sua família. E ele declara, como essa figura de autoridade na família, ele declara: a minha família servirá ao Senhor. Posicione-se diante do Senhor com firmeza, com autoridade e declare: a minha família servirá ao Senhor. Não estou dizendo para você impor, para você obrigar, não é isso, mas para você ter autoridade. E a autoridade vinda do Senhor, ela é recompensada. Mas como é que a gente conquista essa autoridade vinda do Senhor? Vou te dizer. Eu vou te dizer duas palavrinhas que você conquista essa autoridade vinda do Senhor, que estão nesse texto aqui no verso 14. Primeiro diz assim, integridade. Sabe o que é integridade? Pegue um copo transparente, encha ele de água e você vai ver do outro lado. Isso é integridade. Isso é transparência. Isso é ser sim, sim, não, não. Isso é a sua palavra quando diz assim, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque a minha palavra condiz com o meu comportamento. Integridade é você falar e viver o que está escrito na Bíblia, não simplesmente falar. Integridade é exemplo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Tenha integridade diante da sua família. Aí você vai conquistar autoridade diante dela. Tenha fidelidade ao Senhor. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Não seja como Judas, que trai o Senhor na primeira oportunidade por 30 moedas de prata. Mas tenha fidelidade de cumprir a palavra do Senhor, de viver em amor, de demonstrar o amor, de praticar o amor de Jesus. Integridade e fidelidade. Você conquista autoridade para falar no nome de Jesus. E essa autoridade é espiritual, meus irmãos. É uma autoridade espiritual, sabe por quê? Porque começa na sua vida. Josué não poderia ter dito o que disse se ele não servisse a Jesus. Você quer que a sua família sirva a Jesus? Seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a priorizar o Senhor. Seja o primeiro a se dedicar ao Senhor. Seja o primeiro a adorar o Senhor, dedicando a sua casa, a sua vida a Ele. Aí sim você vai ter autoridade para falar sobre os seus e conduzi-los na presença do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto de João, de uma atitude de um verdadeiro adorador. Nós vimos que ele precisa dedicar a sua casa e dedicar a sua família ao Senhor. Mas ele também precisa dedicar as suas forças ao Senhor. Veja bem, o texto diz que Jesus foi para Betânia, onde Lázaro morava. E aí o texto diz aqui no verso 2 que lhe deram uma ceia, né? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Lázaro, ele era um dos convidados. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus não estava na casa de Lázaro. Jesus estava em uma outra casa, na qual serviram-lhe uma ceia. Lázaro era um dos convidados, junto com suas irmãs, Marta e Maria. E sabe o que é bacana? O que Marta está fazendo nessa casa, que não é a casa dela? Servindo. Servindo. Dedique suas forças ao Senhor. Dedique suas forças ao Senhor. Marta estava servindo à mesa, mesmo que não estivesse na sua própria casa. Sabe quando você vai fazer uma visita a alguém, né? E aí você fala assim, não, sou visita. É verdade, você é visita, mas isso não exime o seu compromisso, né, de fazer alguma coisa, de ajudar de alguma forma, né? Por mais que nós, como anfitriãos, por exemplo, muitas vezes não queremos e impedimos e tal, mas você se dispõe a fazer. Você tem essa disposição em ajudar. Isso, faz toda a diferença. Essa atitude de se dispor a ajudar alguém, de se dispor a contribuir de alguma forma. Isso faz toda a diferença. Mesmo se estiver cansado.
Mesmo se estiver cansado, você precisa dedicar as suas forças ao Senhor. Dedicar suas forças ao Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo. Porque quando nós olhamos para Jesus no capítulo 13, versos de 4 a 5, e eu vou ler aqui para vocês, diz assim, ó: levantou-se Jesus da ceia, esse já é uma outra ceia, né? A última ceia de Jesus com os apóstolos, tirou as vestes de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Jesus é o nosso exemplo maior de serviço. Imagine você, meus irmãos. Jesus, ele estava naquela pressão psicológica de que seria traído. Ele já sabia quem iria traí-lo. Ele já sabia que seria traído por um dos 12 que caminhou durante 3 anos lado a lado com ele. Acompanhou todos os milagres, viu todos os sinais, comeu dos peixes que foram multiplicados, né? Comeu dos pães que foram multiplicados, viu Lázaro ser ressurreto, não é verdade? Viu grandes sinais de Jesus. Mas mesmo assim, ele seria traído. E Jesus sabia disso. Jesus estava sob a perspectiva ali, a pressão psicológica de que ele iria morrer, ele iria para a cruz, ele sabia disso. Ele já tinha declarado isso, ele sabia que iria passar pela cruz, mas mesmo assim, diante de todo aquele cansaço psicológico que ele estava, daquela pressão mental que ele estava, ele se dispõe a lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que iria traí-lo, de Pedro, que iria negá-lo, de todos eles. E aí, hoje, em pleno 2020, nós temos a oportunidade de servir e de demonstrar o amor de Jesus. E ficamos colocando dificuldades, picuinhas. Ah, mas fulano fez isso, fez aquilo outro, não sei o quê. E daí? Fico imaginando que se Jesus estivesse aqui, ele iria olhar pra gente e falar assim, ó, tá, e daí? Ah, mas fulano mentiu, tá, e daí? Ah, mas fulano fez isso e isso, tá, e daí? Ah, mas ele não gosta dele, tá, e daí? Eu não mandei gostar, eu mandei amar. Eu não mandei você servir se a pessoa fosse boa, eu mandei servir. É uma ordem. Servir uns aos outros com alegria, com um sorriso no rosto ainda. Ah, mas não gosta da pessoa, pois dê um sorrisão e vai servir. É uma ordenança de Jesus. E nós precisamos seguir, dedicando as nossas forças ao Senhor, tendo Jesus como exemplo de que serviu inclusive aqueles que negariam e trairiam a Jesus. Ele serviu de bom grado. E eu acho bacana a figura de que Jesus lavou os pés dos discípulos, porque quando nós pensamos nos pés, nós pensamos num órgão que nós temos, em algo que realmente, assim, passa por situações terríveis, né? Quando nós estamos fazendo caminhada, por exemplo, quando eu vou para Goianésia, lá para a fazenda onde os meus pais moram, por exemplo, né? Nós pisamos em pedras, nós pisamos em espinhos muitas vezes, nós pisamos em galhos, nós pisamos numa grama macia, nós pisamos em esterco de gado, né? Nós passamos por locais que são confortáveis como uma grama macia. Nós passamos por locais que são pedregosos e cheios de espinhos que muitas vezes machucam e ferem os nossos pés. E nós passamos por locais que são sujos, que impregnam o nosso pé. E Jesus vem para lavar, para limpar, para purificar, para zelar dos nossos pés, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Jesus lava os pés dos discípulos, para que eles pudessem ter novas condições de continuar fazendo a caminhada cristã. E eu acho isso muito bacana.
Porque às vezes nós estamos cansados de caminhar durante um dia todo, de ficar em pé durante um dia todo, e aí tudo que a gente quer, que muitas vezes nós fazemos é o quê? Colocar o pé numa bacia de água quente, fazer uma massagem, né? Enxugar ali com a toalha limpinha e descansar. Não foi isso que Jesus fez? Colocou os pés dos discípulos numa bacia com água, massageou, limpou, lavou, enxugou com a toalha fofinha, limpinha, para que eles continuassem caminhando. Assim Jesus faz conosco. Nos dá esse renovo que nos descansa para que nós continuemos a caminhar e a nos dedicar a nossa vida e as nossas forças ao Senhor continuamente. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto precioso é que nós precisamos dedicar, inclusive, as nossas finanças ao Senhor. Dedicar as nossas finanças ao Senhor. Olha só o verso de número 3. Maria, tomando uma libra de bálsamo com nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos pensar numa coisa aqui. Primeiro, o texto diz que o bálsamo ele era muito precioso. Eu estava lendo a respeito e aqui esse bálsamo, né, que é dito aqui que é de nardo, era uma iguaria, uma especiaria vinda da Índia naquela época, né? E era, por ser da Índia, era algo que era difícil de chegar, né? Na região lá de Jerusalém, então era difícil de chegar, então era raro. Além de ser raro, o que muitas pessoas faziam, né? Eles pegavam aquele nardo puro e, digamos que contaminavam ele. Mas não é bem contaminavam, porque o que eles faziam? Eles repartiam e eles misturavam com outras especiarias para quê? Para render, né? Para render. Só que aqui ele está dizendo o quê? Que era um nardo puro e raríssimo. Ou seja, não tinha sido diluído, não tinha sido dividido. Então ele era puro e ele era raro. Por isso ele era muito caro. Tão caro que Judas fala, olha, poderia ser vendido por 300 denários. Um denário era um dia de trabalho. 300 denários, meu irmão, um ano de trabalho. Pense você, um ano de salário, poder pagar um perfume. Tá doido. Nem os maiores perfumes francês, né? Mas aí o que Maria faz? Derrama um ano de salário nos pés de Jesus. Derrama um ano de salário aos pés de Jesus. Ela dedicou algo precioso e caro e raro aos pés de Jesus. Dedicou tudo ao Senhor, para adorar ao Senhor. E aí agora nós vamos entregar o dízimo, que é 10% do nosso salário. E às vezes nós entregamos segurando, sabe assim, quando você entrega e fica segurando a nota e a outra pessoa tem que ficar puxando e fica naquele cabo de guerra, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, quase rasga a nota. Pois é. Se for para entregar desse jeito, meus irmãos, não entregue. Porque se não for com amor, é melhor que não seja entregue. Porque por mais, você pode dar 1 milhão de reais para o Senhor. Mas se tiver pesar no seu coração, se tiver arrependimento no seu coração, não serviu de nada. Porque só demonstrou o amor e o apego que você tem ao dinheiro. Só isso que demonstrou. Nós precisamos entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor para que haja mantimento. Ah, mas eu não concordo com a forma que o pastor, que a igreja administra o dinheiro. Meus irmãos, Deus não está falando para você concordar. Deixe que o pastor, que a igreja vai se resolver com Deus. Mas o nosso papel é dedicar nossas finanças ao Senhor. Dedicar nossas finanças sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Ajudando a quem necessita. Será que não tem aí alguém na sua família ou algum vizinho seu aí que não está dando conta de comprar o gás? Que não está dando conta de pagar a conta de água, de luz? Que não tem um pacote de arroz para comer? Que não tem um pacote de cuscuz para tomar café com seus filhos? E você poderia estar ajudando? São formas de dedicarmos nossa força a Jesus. As coisas estão caras, concordo plenamente, está muito caro. Mas se você tem tido condição de comprar, ajude quem não tem.
Se está caro e de repente você ganha 2 salários mínimos, imagina para quem ganha só um. Imagine para quem ganha só um e tem 3, 4 pessoas na mesma família para comer. Não é fácil, meus irmãos. Comece a olhar com um olhar de misericórdia para a vida do outro e você vai ver a diferença que pode fazer um pacote de arroz, que não vai fazer diferença na sua casa, mas pode fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. Dedique-se ao Senhor, dedique as suas finanças ao Senhor. Cuidado com o amor ao dinheiro. Olha só os versos 5 e 6 desse texto. Judas, né? Judas disse assim no verso 5. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Poxa, atitude bacana, né? Tá querendo cuidar dos pobres. Mas olha o velho verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Cuidado com o amor ao dinheiro, porque isso pode nos tornar ladrões do Senhor. Ladrões do dízimo, ladrões das ofertas, ladrões daquilo que o Senhor tem nos dado. E nós não estamos contribuindo para ajudar uns aos outros. E sabe o que é mais impactante nesse relato de Judas, do que ele fala aqui, nos versos 5 e 6? Quando a gente olha para a história de Judas, que nós lemos que ele traiu a Jesus, né? Quando nós sabemos que ele foi lá e traiu a Jesus, e lá no verso 26 do capítulo 13, quando diz assim, ó, verso 26 do capítulo 13, quando diz assim, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filhos de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faze-o depressa. Quando nós lemos esse texto, às vezes nós temos a impressão de que Judas, naquele ponto histórico, naquele momento da vida de Judas, Satanás tomou posse dele. Só que não foi isso, meus irmãos. Não foi isso. Foi uma construção, foi uma caminhada. Foi uma caminhada que levou até este momento áureo na vida de Judas, que fez com que ele se tornasse alvo de Satanás. Judas já tinha uma personalidade corrompida. Ele já era ladrão. Ele pensava, ou melhor, ele falava dos pobres pensando nele mesmo. Poxa, pensa, se ele estava com a bolsa de dinheiro ali dos discípulos, né? Se ele estava ali com aquele dinheiro, e o texto diz aqui no verso 6 que o que colocava lá ele tirava para ele. Aí você imagina, cara, 300 denários entrando aqui, tô feito, minha aposentadoria. Vou ficar aqui tranquilão durante um tempão, de boa. Essa era a expectativa de Judas. Ele já tinha uma personalidade corrompida. Ele já vinha sendo moldado pelo inimigo para ser usado por ele no momento necessário, no momento crítico da história de Jesus. E quando nós temos esse amor, esse apego pelo dinheiro, pelas posses, né? Quando nos apegamos demais a essas coisas, corremos um sério risco de trair a Jesus. Como assim, pastor? Ele vai morrer de novo? Não, não é isso. Mas trair a Jesus quando nós fechamos os olhos para os necessitados. Porque Jesus diz lá no verso 8, os pobres sempre o tendes convosco. Quando fechamos os olhos para aqueles que precisam, quando fechamos as mãos para aqueles que necessitam, nós estamos traindo a Jesus. Porque nós não estamos agindo com amor. Nós não estamos dedicando a nossa casa, não estamos dedicando a nossa força, não estamos dedicando as nossas finanças ao Senhor. Então tome muito cuidado com o apego que você tem ao dinheiro. Ele é importante? Claro que é importante. Porque afinal de contas, se não fosse o dinheiro, por exemplo, eu não estaria aqui nesta manhã transmitindo pela internet. Porque afinal de contas eu preciso de um equipamento, eu preciso de uma internet, né? Para que possa realizar isso. Então, é importante o dinheiro? É.
mas ele não é tudo na sua vida. Quem é tudo na sua vida é Jesus. Não é outro, é Jesus. Cuidado com o apego que você tem às coisas materiais, porque o ouro e a prata, a traça corrói. A traça corrói. Tudo isso aqui passa, é passageiro. Mas a eternidade, com ou sem Jesus, essa é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Então onde está o seu amor? Onde está focado o seu amor? Em Jesus? Porque sem Jesus precisamos dedicar a Ele nossa casa, nossas forças e as nossas finanças e também as nossas emoções. Verso 3 diz assim, que Maria tomou a libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com um bom perfume do bálsamo. Essa Maria é a mesma Maria que chorou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e ungiu com um unguento. Foi um outro tipo de perfume que ela usou para ungir a Jesus, né? Porque afinal de contas é muito dinheiro para poder gastar dois de uma vez assim. Ela usou outro perfume, até porque talvez ela não tivesse dois nardos puros para poder gastar, para poder usar naquele momento, né? É a mesma pessoa. Mas sabe o que eu acho fantástico? No primeiro relato que está lá em Lucas, Maria, ela chora aos pés de Jesus. Neste relato, ela não chora. Neste relato, ela está ungindo os pés de Jesus. Naquele, ela estava lavando com suas lágrimas. Naquele, ela estava lavando com suas lágrimas. Agora, ela estava restaurada com as suas emoções. Naquela ocasião, talvez ela estivesse triste. Aqui, são uma atitude de alegria. Por que de alegria? Primeiro, Judas de Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro. Segundo, estava na presença do Mestre. Estava na presença do Senhor. Estava na presença do Rei dos Reis. Estava na presença da figura mais ilustre de toda a humanidade. Estava na presença daquele que é o dono do ouro e da prata. Estava na presença daquele que tem o mundo nas suas mãos, que a terra é estrado dos seus pés, que nada foge ao seu controle. Estava na presença daquele que está no trono da glória, que é o autor e consumador da nossa fé. Estava na presença daquele que é o Deus Criador. Você não ficaria feliz não, meu irmão? Você não teria essa atitude de glorificar, de adorar? Se não teria, deixa eu te contar um segredo muito importante. Maria estava na presença de Jesus. Eu e você, quando somos adoradores verdadeiros, estamos na presença daquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Por isso nós precisamos ter essa atitude de nos humilharmos diante do Senhor, de estarmos nos lançando aos pés de Jesus, de estarmos ali ungindo os pés de Jesus, de estarmos ali glorificando ao Senhor com todas as nossas emoções, dedicando tudo ao Senhor. Dedicando tudo ao Senhor. Enquanto Maria esteve na presença de Jesus lá no passado, esteve na presença de Jesus lá naquela ocasião daquela ceia, eu e você, quando somos verdadeiros adoradores, estamos todos os dias na presença do Senhor, porque eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa que temos ao nosso alcance. Tudo isso depende de quem? Josué nos diz de quem depende. Josué diz: escolhei, pois, agora a quem servis, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso que Josué diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele diz: escolha. De quem que é a escolha? É minha e é sua. Não é de mais ninguém. A escolha é minha e sua. Qual é a sua escolha?
Ser um verdadeiro adorador que dedica sua casa, suas forças, suas finanças e suas emoções ao Senhor? Ou ser algum frequentador de igreja que vai lá de vez em quando buscar o Senhor, quando precisa principalmente, que tem um apego extraordinário às coisas do mundo, às coisas terrenas, que na primeira oportunidade trai ao Senhor e permite que o inimigo nos use? Ou somos aquele que estão prostrados diante do Senhor, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos, aquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim, o autor e consumador de todas as coisas, aquele que morreu na cruz para que tenhamos uma vida abundante na presença dele. Qual é a sua decisão? Escolhei hoje a quem servis, se ao Senhor ou se aos ídolos e ao dinheiro. A escolha é sua, meu irmão. A escolha é minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso, que está conosco, na qual presença precisamos andar continuamente. Oremos. Santo, eterno e soberano Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou e tem sido derramada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja falando a cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias estarmos rendidos ao Senhor, dedicando, ó Pai, a nossa casa, dedicando, ó Deus, as nossas finanças, as nossas forças e as nossas emoções ao Senhor. Sabendo, Deus, que nada somos, ó Pai, sem Ti, mas que nós precisamos estar continuamente ligados à videira verdadeira, sabendo, ó Pai, que nós precisamos continuamente andar na Tua santidade, porque o Senhor habita em nós. Pai, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, demonstrando, ó Deus, na prática, o amor cristão. Eu clamo a Ti, ó Deus, por estes que estão ouvindo e por aqueles que ouvirão em tempo oportuno. Senhor, que o Senhor possa concretizar a obra que o Senhor mesmo iniciou. Que o Teu Espírito Santo esteja convencendo, Deus, do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade de santidade, da necessidade de se render ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, continuamente servir ao único e verdadeiro Deus. Que haja libertação e salvação no meio do Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco. Obrigado por estar comigo nesta manhã, pela confiança, pelo carinho. Você que está assistindo aqui, muito obrigado. Você que está assistindo de outras plataformas, que o Senhor te abençoe e te guarde continuamente. Obrigado pela confiança, obrigado por compartilhar os vídeos, que você possa se sentir motivado e capacitado ao Senhor para falar do amor dele, para transmitir essa graça do Senhor. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. Hoje, na sede, teremos um culto todo diferenciado na linguagem infantil, mas é para todas as idades, né? Também vai ser transmitido online, você pode assistir. Na nossa congregação na QNR, teremos culto presencial normalmente hoje. Na quinta-feira, estamos aqui neste mesmo local às 20 horas, né? Estudando ao Deus incomparável, que nós estamos estudando nestes últimos quintas-feiras deste ano, né? E todo domingo, nesse mesmo horário, continuamos estudando o livro de João. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, que o Senhor possa abençoar e guardar você continuamente e derramar a paz sobre os seus corações, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.